Muito bom dia para todo mundo. Hoje, dia 7 de maio de 2020. Ontem foi um dia normal para a Bolsa de Valores, mas anormal para o dólar, né? O dólar voltou a ter a mesma cadência que ele estava tendo desde o início do ano e ele subiu 2% em um único dia. 2% com a queda da Selic que nós vamos comentar é praticamente o que a Selic vai pagar um ano inteirinho, é o que o dólar cresceu em 2 dias. Em apenas 2 dias, exatamente em 2 dias, presta atenção, 2 dias, exatamente a mesma rentabilidade que a Selic num ano inteirinho, 365 dias, pagaria para o seu correntista. E olha que nem pagaria os 3%, né? Porque ainda tem a taxa de administração dos bancos que acabam comendo mais o resto do dinheiro das pessoas. Então, é uma notícia muito triste. O dólar bateu 5,70. Nós batemos um recorde aí, travamos nos R$ 5,70. Bem feio esse número, bem preocupante também esse número. Mas fazer o quê? Eu já expliquei, já falei o que pode acontecer e está acontecendo, né? Os preços das coisas já estão subindo e a hora que a retomada da economia voltar, vocês vão ver o que é subir de fato. Porque quanto mais pessoas têm dinheiro, mais consome. Quanto mais consome, mais eles podem aumentando e ajustando os preços, tá? Então nós vamos ter algumas surpresas aí. Eu vi também ontem que a Petrobras subiu em 12% o valor da gasolina para reajustar os valores internos. Então nós vamos ter aí provavelmente um aumentozinho da gasolina que também vai ajudar na inflação. Bom, vamos lá. As bolsas de valores internacionais estão estáveis, subindo um pouquinho, com uma tendência de estabilidade. A bolsa de valores ontem no Brasil caiu só 0,5%, então praticamente não caiu, ficou estável, terminou em 79 mil pontos. Muito bom. Tem muitas pessoas me perguntando quais são as empresas que são boas, o que são boas, como é que funciona. Eu vou explicar isso aí, mas antes eu queria conversar um pouquinho sobre Selic. A Selic caiu de 3,75% para 3%. Em porcentagens é muito alto, é praticamente 20% de queda, certo? Dos juros. Então é como se falasse assim, olha, estamos derrubando em 20% as quedas de juros. A poupança vai dando um rendimento de 2,9% mais TR, só que lembrando que a TR está 0% desde 2018, se eu não me engano. Então já estamos uns 2 anos que está zero o índice de TR. Ou seja, uma poupança, se você tiver 100 mil reais, em um ano ela vai te dar de rentabilidade 2.900 reais. Se você tiver 100 mil, ela vai te dar 2.900 reais em um ano, 365 dias. Quer ver? Calculadora abrindo, só para fazer um cálculo bem rápido para vocês. Vou arredondar 2.900, 3.000, né? Porque tá 3%, eu vou deixar 3%, como se não tivesse nenhuma taxa de administração. Então, ó, 3.000. E você pega isso daí e divide por 12, para você saber quanto que está rendendo por mês 100 mil reais, 250 reais. Então, se você tiver 200 mil, é 500 reais. Se você tiver 300 mil, 750. Se você tiver 400 mil, dá R$1.000 por mês. Veja bem, você com uma casa, com um imóvel, você alugando esse imóvel que vale 400 mil reais, que é um preço de uma bela de uma casa, 400 mil reais. Você pegando um imóvel de 400 mil reais e alugando ele, você consegue uma renda maior ou menor do que isso daí? Pois é, você consegue uma renda melhor. Então as pessoas vão falar assim, poxa professor, então tá valendo a pena comprar imóvel. Pois bem, o problema é outra coisa. O problema é assim, o imóvel, ele, além da depreciação dele física,
ele tem a questão da ociosidade. Então vamos lá, se ele ficar ocioso, todas as prefeituras que eu conheço, ela pegou e subiu os valores do IPTU. Então hoje nós temos uma casa de R$400 mil com IPTU em torno de R$3.500, R$4.000 por ano, certo? Então você, além de não ter o lucro, você vai começar a ter prejuízo se não tiver locação. Mas professor, e se tiver locado? Pois bem, se tiver locado, você também vai ter um outro prejuízo, que vai ser a depreciação, ou seja, o desgaste do imóvel, porque você acha que o imóvel não vai apodrecer os canos de dentro das paredes? Vai apodrecer. Você acha que o imóvel não vai ter problema no cano de esgoto? Vai ter problema no esgoto. Você acha que o imóvel não vai ter problema no telhado? Vai ter problema no telhado, porque tudo tem uma média de vida, certo? E essa média de vida nas casas antigas levava em torno de 30 anos. Nas casas mais moderninhas, ela está em torno de 20 anos, a durabilidade das coisas dela aí, tá? Porque as pessoas fazem as casas para vender, então usa material um pouco mais inferior. E quem fazia na época, antigamente, fazia para viver, fazia para a própria pessoa. Então essas são as diferenças que tem. Ou seja, não vale a pena você nem ter imóveis e também não ter o seu dinheiro guardado, porque se você deixar o seu dinheiro guardado, ele não vai valorizar. Se você tem imóvel, ele também não vai valorizar, muito pelo contrário, os imóveis estão baixando os preços, por incrível que pareça, e eu acho muito bom, que abaixa o meu imóvel, mas também abaixa de todo mundo, facilita a compra deles. Bom, e agora, o que eu vou fazer então? Como é que eu vou fazer? Taxa da Selic, e como é que é? E como é que faz e tudo mais? E aí, como é que nós podemos fazer, professor? E aí, como é que nós ficamos nessa quina de sinuca? Pois bem, você pegar e fazer algum tipo de investimento em fundos, o problema é o seguinte, ele vai pulverizar muito o seu dinheiro. O fundo pode até funcionar para quando você tem muito dinheiro. Então, tipo assim, eu tenho 1 milhão, eu tenho 10 milhões, eu tenho 50 milhões, então o fundo, ele divide aquilo lá e não joga tudo que você tem numa caixinha só. Mas quando você é pobrezinho, vamos imaginar que você tem 20 mil, 30 mil, 50 mil. 50 mil não é nada para você comprar numa grande empresa da Bovespa. Então, o que seria diluição? Normalmente esses fundos, eles compram, você vai lá, colocou 1 milhão, ele vai colocar 50 mil nessa empresa, 50 mil na outra, 50 mil na outra, 50 mil na outra. Você sendo pequenininho, você não pode pegar e falar assim, vou colocar 1.000 aqui, 1.000 na outra, 1.000 não pode, porque a taxa de corretagem, ela vai quebrar você. Então você também tem a questão da taxa de corretagem. Então você vai ter que comprar, na média, de uma empresa só, em torno de uns 20 mil, no mínimo, por aí, 15, 20 mil. Menos do que isso, você corre um risco muito sério de você não conseguir, nem pela corretagem, você recuperar seu dinheiro, certo? Então, essa pulverização para o pequenininho também não dá, ou seja, aumenta o risco do pequenininho ao investir na bolsa de valores, tomar no nariz. Porque se ele pegar e for investir em fundos, ele também tem uma rentabilidade muito pequena por causa da taxa de administração. E aí, professor, o que nós vamos fazer? Eu não sei o que vai fazer, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que é o seguinte, o efeito que ele está fazendo aí, que o ministro da Economia está fazendo, abaixando a Selic, ela é muito nociva para a economia. Primeiro que é o seguinte, nós temos uma questão cultural. As pessoas se programaram e fizeram toda uma programação de vida para ter uma renda extra na aposentadoria, para não depender só do governo. Eu mesmo estava tentando fazer algo como tal, porque eu não queria pagar uma previdência privada, porque a taxa de administração de uma previdência privada é um absurdo. É totalmente surreal, então não vale a pena. E aí eles cobram uma taxa gigante e mais os jurinhos piquitiquinho, ou seja, você está perdendo dinheiro, você está pagando para deixar o dinheiro lá para o cara, e se você aposentar, se você morrer, o cara ainda leva todo o seu dinheiro de uma vez só. Então aí o que acontece? As pessoas tentam procurar empresas para
poder ter a participação nos lucros como se fosse sócia mesmo da empresa e ter esse aluguel como se fosse a renda de lucro dessas empresas. Pois bem, o problema é que nós estamos vindo de um planeta de congestão em cima de congestão. É 2008 com problema, é 2000 e não sei o que com problema, é problema político, é problema financeiro, econômico do mundial, é problema, sabe, é problemas em cima de problemas. O planeta está cheio de dívidas, cheio de dívidas. Então você, por mais que você pegue e fale assim, olha, a empresa paga a participação no lucro, mas a participação no lucro é uma dívida gigantesca. Chega a ser até irônico, né? Chega a ser até errado. Como que uma empresa pode pagar lucro se ela tem dívidas com o banco? Então ela não teve lucro, ela não pode pagar o lucro, ela deveria pegar o lucro e pagar a dívida, mas não era isso que acontecia, ficava dividindo por participação dos lucros e tudo mais. Eu só fico observando essas bizarreis do mercado. Bom, mas vamos lá. No mercado de ações, as pessoas me perguntam, e aí? Agora eu não quero deixar meu dinheiro lá, então a probabilidade é muito grande das pessoas começarem a retirar em peso, mas peso mesmo, o dinheiro dos bancos. Eu acredito que agora vai dar um impacto muito grande na poupança do país, e o país sem poupança é um país que não dá garantias para o plano internacional, tá ok? Vocês entenderam o que eu falei? Um país sem poupanças, ele não é um país seguro, tá? Então isso daí vai começar a influenciar. As pessoas vão começar a retirar o seu dinheiro dos bancos, porque da forma que está, vale a pena deixar o dinheiro guardado dentro da própria casa, se assim for. Apesar que é proibido de um certo valor para cima, mas é uma tendência as pessoas começarem a tirar o dinheiro de tal lugar e colocar em outro lugar. Bom, vamos supor que as pessoas tiraram o dinheiro dos bancos, porque não está rendendo mais, e começaram a comprar ações. As ações sobem, que maravilha, pois bem. As ações sobem e ela tem mais condições de pegar dinheiro nos bancos. Ela vai bater nos bancos porque agora o valor da empresa voltou a crescer, porque tem mais investidores. Pois bem, só que tem um porém. Qual que é esse porém, professor? O porém é o seguinte, os bancos não vão ter dinheiro para emprestar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas tiraram o dinheiro do banco. Porque o dinheiro no banco não rende mais. O banco não cria dinheiro virtual. O banco pega o dinheiro das pessoas que vivem de aplicação e emprestam para as empresas. Se você não está dando dinheiro para quem vive de aplicação, essa pessoa fala, eu não quero mais que empreste meu dinheiro. Ponto. Aí vão tirar o dinheiro das aplicações, vão tirar o dinheiro, o que vai acontecer? Vai quebrar os bancos. Os bancos vai ter dinheiro emprestado e não vai poder emprestar e ainda vai ter que devolver para quem está querendo retirar. Vai ser um Deus nos acuda e vai começar a partir de agora. Escuta o que eu estou falando, a partir de agora isso vai começar. Nós vamos começar a ver esse fenômeno daqui 1-2 semanas, tá? Que vai começar a ser anunciado isso na mídia. Pode anotar aí, no máximo gritando daqui 30 dias. E aí o que vai acontecer? Os bancos vão pegar e vão falar assim, ó, eu quero pagar mais de CDB, eu pago 150% de CDB, eu pago 200% de CDB, mas eu preciso do dinheiro de vocês, eu preciso que vocês me ajudem, devolvam o seu dinheirinho, aplica aqui dinheirinho. Aí beleza, 200% CDB de CDI, né? Então seria que a Selic, então seria mais ou menos o seguinte, imagina só, o governo baixou 3%, aí o banco fala assim, eu pago 150%, ou seja, ele está pagando 4,5% do valor da Selic, então tá, já voltou a melhorar. Vai ter banco que vai chegar, vai ter que falar assim, eu pago 200% da Selic, beleza, só que eu faço um contrato, 1.080 dias, ok? Então vai lá vendo, 4 anos. Não é isso? 4 anos, 1.080 dias, dá 360, 900, dá 2 anos e pouco, é isso? Eu só sei que tem uns contratos de 1.000 e poucos dias, um negócio assim, que é o máximo que dá lá. Eu acho que é 4, 3 anos, um negócio assim, eu não tenho de fato exatamente como é que é, mas eu não fiz o cálculo exato. Mas dá mais que 3 anos, né? Que dá 300, mais 300, dá 600, mais 300 dá 900, é 3 anos, é isso mesmo, 3 anos. E aí,
O que acontece? Daqui um ano que vem, a Selic, o governo vai ser obrigado a subir, porque o país começa a crescer, desenvolver, e a inflação vai vir assim, gritando, mas acima de 2 dígitos, acima de 10%. Nisso vai dar o estirão. E ele vai ter que subir a Selic para controlar o consumo e tudo mais. Na hora que ele sobe a Selic, aqueles caras que fez contrato no CDB a 150%, 200%, ele não vai receber 6% na hora que subir a Selic para 6%, ele vai receber 12%, porque o contrato dele está 200% CDI. Então nós temos que ficar observando esse movimento também, que vai ser muito interessante. Bolsa de valores, o que eu recomendo para todo mundo? Veja se a empresa tem caixa, tá? Então tem algumas empresas aqui que está caindo, mas eu não sei por que está caindo. Um exemplo, tá? Que eu falo assim para você que tem caixa. A Embraer, ela está com 10 bilhões em caixa. 10 bilhões em caixa corrente no banco, ali, limpo, pá. 10 bilhões. Pois bem, quase o dinheiro do corona inteiro aí, 10 bi. Ela tá com esse dinheiro e as ações caindo. Gente, ela saiu da Boeing, que tinha uma dívida bilionária em dólar, e ficou com o caixa dela bonitinho, sem dívida nenhuma e sem uma muvuca, porque avião grande vai ser difícil vender agora, porque a comunicação de um país com o outro acabou, então vai ser só para carga, só se fizer avião cargueiro, né? E a Embraer não faz só avião, a Embraer também faz navios, por exemplo, né? Tem gente que não sabe, mas se entrar no site lá você vai ver. Então, gente, a gente tem que ver o que vai acontecer nas ações. As ações vai ser mais ou menos o seguinte: quem tiver dinheiro em caixa vai sair bem, e quem conseguir empréstimos com juros bem baixos vai se sair bem. Fora esses dois, eu não sei quem que vai. O problema é o seguinte: os bancos não estão tendo dinheiro para emprestar. Eu vi um monte de nota explicativa das corretoras, e ele lá está falando assim: a empresa X procurou o banco, tal. A empresa Y procurou o banco. A empresa não sei o que procurou o banco. E nenhum banco está emprestando para as empresas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Nenhum banco quer emprestar para empresa nenhuma. E eles estão indicando quem que pode emprestar dinheiro para você? BNDES. E o BNDES vai dar dinheiro para quem? Fala para mim. O BNDES tem dinheiro? Primeiro, o BNDES tem dinheiro? Tem. Quanto tem dinheiro? Segunda situação, o BNDES vai emprestar para quem e quanto? Vocês estão entendendo o negócio? Olha, gente, a coisa vai ficar braba pro lado do ministro da Economia, hein? Eu não sei como que ele vai rebolar o bumbumzinho dele aí, mas que o negócio vai ficar feio, vai ficar feio. Essa brincadeira da Selic que ele fez, ele não deu um tiro certo, ele deu um tiro muito errado. Ele deu um tiro muito errado, porque ele está tirando a renda das pessoas que poderiam tá transformando, porque uma pessoa que tem o seu dinheirinho guardado é uma coisa. Então você poderia fazer assim, ó, Selic para quem investe mais de 1 milhão é menos, para quem investe mais que 10 milhões é menos, mas para quem investe até 1 milhão tem que ter uma Selic melhorzinha, porque isso é renda. Isso faz com que a pessoa, porque uma pessoa que tem pouco dinheiro, gente, aí você fala assim, mas 200 mil é muito, professor, 400 mil é muito, meio milhão é muito, mas não é muito. Uma pessoa que viveu a vida dela inteirinha guardando dinheiro dela, não é. É uma casinha simples, não é uma casa de mansão, não. Porque casa de mansão custa 1,5 milhão, 3 milhões. É uma casa padrão de bairro, porque os valores estão tudo alto, tudo monstro, tudo gigante. É um padrão classe médiazinha, mas classe média para baixo. Então, e essa pessoa não sabe investir, ela não sabe para onde pôr, ela está acostumada a colocar dinheiro em banco, poupança, fazer essas coisas. Então, é muito delicado, é muito delicado. Eu estou vendo cada vez mais as pessoas perdendo a renda delas. É isso que eu estou vendo. Cada vez mais as pessoas perdendo a renda dela. E o governo só vendo o lado dele. O governo não pode ficar só vendo o lado dele. Aí eu pago menos juros, sobra mais dinheiro para mim, aí eu posso gastar com um monte de coisa. Pô, governo, não dá, filho. Não é assim que funciona, não. Você está quebrando a pessoa que está aqui juntando o seu dinheiro, você está quebrando os capitalistas que estavam juntando dinheiro para fazer capital. E você está vindo só no exploratório. O imposto de renda reatualizou? Não. O imposto de renda está
cobrando de quem ganha quase com salário mínimo praticamente hoje em dia. Tá assim um absurdo, gente. Tá assim, não tem pra onde fugir, é assim uma coisa assim monstro. Eu não sei o que vai acontecer, não vejo isso com bons olhos, toda essa situação, coisa da Selic e essas situações que estou vendo aí. Tá? Tem algumas saídas? Tem, mas são bem arriscadas. Ações, procurar alguma empresa que tem dinheiro em caixa e procurar alguma empresa que você saiba que vai ter uma solidez, que vai exportar bastante, porque quanto mais exportadora for, vai ser melhor. Com esse dólar monstro que tá, né? Porque com esse valor gigantesco, quanto mais exportadora ela for, melhor ela vai ser os resultados dela. É o que eu posso falar para vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê.